Fala, fiel torcedor, sejam bem-vindos a mais um vídeo nas canais de notícias do Corinthians Coringão News. Trago para vocês aí um cortezinho do jogo aberto com algumas informações e análises desse pós-jogo aí do Corinthians contra o Santos, clássico alvinegro aí, no qual o Timão venceu por 1-0 aí com o gol de Yuri Alberto. E a mídia analisou aí também, e uma declaração do Yuri Alberto nesse pós-jogo aí, falando um pouco sobre algumas propostas aí que vem recebendo depois do seu bom desempenho no Corinthians aí. Tá, será que o Roberto vai sair do Timão? Será que o Timão vai conseguir fazer contrapropostas aí e manter o jogador no clube? Eu gostaria muito que o Roberto ficasse aí, você. Deixa nos comentários aí já e vamos acompanhar juntos o que a mídia tem a falar sobre o Timão. Quem também tá feliz aqui no programa é o Ronaldão. 1-0 graças a Yuri Alberto, diferencial. Fez 2, valeu 1 e 1-0 e trouxe 3 pontos na conta do Timão. Já o Santos passa por um momento terrível, Edu Dracena. Ê, Klaus, hein? Corinthians pouco criou no primeiro tempo do clássico contra o Santos e a bola não chegava para o camisa 9. E quando chegava, nesse lance ele teve até que trocar o calção. O Santos começou melhor, teve 3 chances no primeiro tempo com Zé Ivaldo, Barreal e Rincon. Brazão até precisou trabalhar, mas o Corinthians foi para o intervalo com o torcedor na bronca. A gente teve essa dificuldade mesmo de quebrar as linhas de passe, de rodar a bola de um lado para o outro com essa velocidade. O professor ali no intervalo conversou bastante com a gente, pediu paciência para mim, para o Bidon. A história do jogo mudou na etapa final com o gol de um menino da Vila com a famosa lei do ex. O gol aconteceu aqui e precisou do auxílio do VAR para ser confirmado. Yuri Alberto recebeu o cruzamento e mandou de cabeça. O Brazão até fez a defesa, mas Yuri já viu a bola lá dentro. O 6º gol dele contra o Santos com a camisa do Corinthians. Aliás, lei do ex é com ele mesmo. O Brazão mergulhou, deu um tapa na bola, mas ela já estava dentro do gol. Yuri Alberto! Contra ex-clubes ou em jogos grandes como esse de clássico, assim, a gente é diferente, cara, é diferente, é uma sensação muito boa e se eu pudesse passar essa sensação pra tudo, eu ia gostar pra caramba, cara. Tá aí a comemoração do agora artilheiro isolado da Arena Corinthians com 44 gols em Itaquera. E olha o Yuri Alberto de novo aí, só que o gol foi anulado depois que o árbitro confirmou com o VAR uma falta no início da jogada. Nessa confusão entre José Martínez e Escobar, pior para o santista, que já tinha amarelo e foi expulso. O Corinthians volta a vencer no Brasileirão e sobe para a 8ª posição na tabela. É muito raso a gente avaliar futebol por números. Nós começamos a ter volume de jogo e não só a posse pela posse. É a pior coisa que tem no futebol é você ter uma posse falsa de bola. E foi, na minha opinião, foi o que aconteceu na primeira etapa. No segundo, nós corrigimos. Já o Santos se complica ainda mais na zona de rebaixamento e completa 6 jogos seguidos sem vencer na temporada. Tive essa experiência algumas vezes como auxiliar, né? E a gente conseguiu reverter e tenho confiança que a dedicação que eles estão entregando, que quando a gente estiver estabilizado, de parte física, estabilizado com todos aqueles que voltarem num nível só, a gente vai produzir mais ainda. Para piorar, Soteldo sentiu a coxa e é dor de cabeça para a sequência dos jogos. Neymar, que não esteve na derrota em Itaquera para acompanhar o título da equipe em que ele preside na Kings League Brasil, vive a expectativa de retorno para o próximo jogo contra o CRB pela Copa do Brasil. E mesmo sem entrar em campo por conta de lesão, o camisa 10 deve aparecer na pré-lista de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Começa com o lado vencedor da história. Rona, importante sempre. Tudo bem que o Santos está num momento delicado, zona do rebaixamento, não reage, mas o Corinthians precisava fazer 3 pontos sem o Memphis Depay, sem o Garro, que não volta nunca, Mateuzinho, enfim. Milagre do Dorival, né? Porque ele tá conseguindo com uma defesa que ele tem, já são 2 jogos sem tomar gols. Bem e legal. ele mexeu, acabou colocando o Félix Torres como lateral, que foi muito bem como lateral, porque ele ficou distante do gol, já não complicou tanto. Então você vê que o Dorival ele acaba achando saídas. Agora sim, uma coisa que tem que ressaltar aqui é a entrega do Yuri Alberto. O Yuri Alberto é uma entrega violenta, porque o que ele apanhou nesse jogo, ele tomou chute no rosto, foi tudo, aconteceu de tudo. E o Klaus ainda ficava brigando com ele o jogo todo. Impressionante. Só que o Corinthians ficou centrado no jogo e no segundo tempo soltou um pouco mais. E esse Brazão também é outro goleiro que merece falar desse menino que
que defesa, que tranquilidade que ele passa no gol. Ele fez uma defesa na falta cobrada pelo Igor Coronado também, que foi lá no cantinho, ele foi buscar. Então foi um jogo onde o Santos só perdeu, na minha concepção, só perdeu porque precisa de um treinador. Porque quando mexeu o Dorival, o Corinthians cresceu, foi pra cima, pressionou, que foi o segundo tempo praticamente. Aí o erro do outro lado foi tirar o cara de fazer a ligação do ataque pro time, que ele falou que cansou, né? Não sei se ele cansou, se ele sentiu o Zé Rafael. Mas também tá voltando, ficou muito tempo inativo. Mas faltou ali do outro lado um cara que com bagagem para poder peitar o Corinthians. Com 46 mil pessoas e o Corinthians atacando, é difícil você contra-atacar e peitar o Corinthians de Uma casa. boa notícia também, o Hugo Souza, goleiro do Corinthians, estará hoje aqui no Galvão e Amigos, na Band. Então, vale a pena acompanhar o programa com Galvão Bueno, seus convidados e Hugo Souza. Edu, o Santos até não fez um mau jogo, mas não vence. Não fez um mau primeiro tempo. O primeiro tempo do Santos foi um primeiro tempo bom, razoável. É claro que poderia ter sido melhor? Sim. Né? O Zé Ivaldo teve uma chance ali de cabeça. Né? Como o Ronaldo acabou de salientar, você faz algumas substituições, o time do Santos não conseguiu. Né? Por mais que o Zé Rafael estivesse parado 4, 5 meses, né? O treinador chega aqui, vem cá, Zé, dá para mais uns 10 minutos, 15 minutos? Não dá. Então continua. Porque só foi o Zé Rafael sair da equipe do Santos que o Santos caiu. E aí a substituição não surtiu efeito. Então a gente vê ainda muito pouco ainda do Santos. Principalmente no momento que está vivendo agora. Houve uma melhora? Houve, mas é muito lenta. E o campeonato está rolando. Já são 9 rodadas. Mas aí talvez entra naquela linha que o Ronaldo falou. Talvez um treinador acostumado ali teria feito tomado essa atitude de chamar o cara, vai mais uns 10 minutos. Então, talvez essa inexperiência. O problema do Santos você foi muito delicada em falar que o momento do Santos é delicado. Delicado é a mão do Ronaldo, que foi goleiro e que não tem um calo. Entendeu? A questão do Santos é delicadíssima. Mas eu acho que o Santos, gente, realmente, a zona do rebaixamento, ela assusta. Quando você vê ali equipes tradicionais estão nessa zona do rebaixamento. Só que o futebol do Santos, coletivamente... E o Neymar não volta. O Neymar estava num evento de Kings League, aquela coisa toda. E aí o pessoal fica bravo, perde o clássico, ele vai para lá. Mas a verdade é que se ficar esperando pelo Neymar, se não contratar na metade do ano e se não criar uma outra postura para o time, vai ser difícil se sim escapar. E olha que estamos falando de 9 rodadas apenas da Série A. Exatamente, Renato. O Santos não tem de onde tirar os jogadores. E quando você pega, nós estávamos comentando, o Santos até fez um bom primeiro tempo. E, geralmente, quando você faz um bom jogo, um bom primeiro tempo e faz gol, beleza. Mas o Santos, mesmo jogando melhor do que vinha jogando antes, ele não conseguiu ferir o adversário, agrediu o adversário. Então, isso acende uma luz... de um tamanho que tira a confiança dos jogadores que estão ali. Então, o problema do Santos é muito grave. E olha o pênalti aí, ó. O juiz não deu, olha o pênalti. Não, isso aí olha não lá, dá uma olhada nesse pênalti, olha lá. Isso, ó. Primeiro bate na bunda dele. Não, mas a bola pegou no cara e foi na mão, aí não é pênalti. Com 2 goleiros. Não, essa regra não existe mais, essa de que bate uma parte do corpo e depois a mão que tira o pênalti. Não, mas então, ela manteve o... Mas como é que o que ele ia fazer? Ele tá de costas, ele tá se apoiando. Ele tem que colocar a mão colada no corpo. Rafael, depois eu vou te mostrar um outro lance bem mais pênalti aí. Aí tinha que ser pênalti expulso. Dá uma olhada nisso aí, olha isso. Rafael, que é isso? Rafael Klaus, eu gosto muito de você é um dos melhores árbitros, mas ontem você errou na expulsão do Escobar. Ele reclamou? Ele reclamou com o amarelo. Quando ele saiu por conta que era o segundo amarelo, ele já se arrependeu, e que o Martínez peitou e caiu. E aí quem tinha que tomar cartão era o Martínez, ó. O Martínez que tinha que tomar cartão amarelo aí. Daqui a pouco eles vão inventar o futebol de múmia, porque você não pode a bola pegar na mão. Você não pode encostar no cara. Você não pode bater peito a peito com o jogador, que tudo é... O Klaus não tinha que estar ali, Cicinho. Deixa os dois ali. É por isso que na época que eu jogava... resolver. E aí quando ele viu que o cara já tinha cartão amarelo de Escobar, aí ele se arrependeu. E ele só marcou a falta do segundo gol porque ele expulsou o Escobar. Aí a consciência pesou. Eu, se fosse hoje, eu seria exposto do jogo, porque eu era muito agressivo. Eu achei que o Ronaldo ia chegar hoje aqui e ia falar obrigada, Yuri, pelo resultado. Não, mas eu sempre agradeço que esse menino, dois jogos, ele fez 6 gols. E anularam 2, 3, meu Deus, esse menino é um fenômeno, Yuri.
A torcida te ama, meu filho. Olha aqui. Agora- Te ama. Você é um Seleção, cara. hein? Seleção. Agora, Seleção brasileira pro Yuri Alberto, hein? Já! Ai, ai. abre o olho. Bom. Seleção, menina. É, seleção. Estou muito feliz aqui. Vão chegar coisas como eles falaram ali agora, vão chegar propostas e tal, porque, pô, fazendo números é natural que essas coisas comecem a aparecer, mas acho que eu, o presidente e o clube, a gente vai poder tomar a melhor decisão, e se eu tiver que ficar, eu vou ficar muito feliz também, porque eu estou vendo um dos melhores momentos da minha carreira. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar de Corinthians e Santos, porque o Dorival Júnior foi mal, de novo. Corinthians não jogou bem, mas o Yuri Alberto, como sempre, ele vai lá e resolve. A defesa tem um ponto positivo. Vamos falar sobre o jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. E vamos. Calma, rapaziada, eu não tô aqui pra criticar o Dorival Júnior apenas, né, o Corinthians depois de uma vitória, não é isso. É apenas ponderar algumas situações. Eu me espantei com a escalação do Dorival. Quando eu olhei, eu sabia que ele ia mexer no time de novo, mas dessa maneira, mudando completamente o esquema, sabia que ele não tinha o Memphis Depay, o Ranieri era dúvida, então começou no banco, entrou no segundo tempo. Agora, realmente, eu não imaginava um 4-5-1 para jogar contra o Santos em casa. E tem que exaltar a terceira vitória sobre o Santos no ano. 2-1 na fase de grupos do Paulista, 2-1 na semifinal do Paulista, 1-0 agora no Brasileiro, sempre com o Yuri Alberto sendo decisivo. Uma supremacia que já vem de tempos, né, do Corinthians sobre o Santos, né, nos últimos anos. E o Santos está numa situação delicadíssima, né? Pincelando um pouquinho sobre o Peixe aqui, porque o Santos está fazendo aqueles jogos em que em algum momento até parece que vai ficar perto de fazer um gol, até de vencer, porque, enfim, né, não que jogue tão melhor assim que o adversário, mas está dentro de uma competitividade natural, mas parece que falta um pouco de sorte às vezes. O jogo contra o Grêmio foi muito assim, perdeu o jogo no final, e o Corinthians foi melhor no segundo tempo e tudo mais, mas no primeiro tempo, até pela escalação do Dorival e postura do time também, o que está me incomodando de verdade, o Santos, ele, enfim, dominou as ações em alguns momentos. O Zé Ivaldo perdeu um gol inacreditável. Cruzamento do Roleiser pelo lado esquerdo, né? Ele de cabeça, de frente pro Hugo, acaba chutando para fora. E depois o Barreal, também numa jogada do Roleiser pelo lado esquerdo, ele chuta e a bola passa isso aqui da trave. As melhores chances foram criadas pelo Santos no primeiro tempo. Teve uma falta do Coronado, é verdade, que o Brazão fez uma baita defesa. E só. Por que me incomodou a postura do Corinthians? Porque no 5-4-1 é mais um esquema diferente do Dorival, ele tá mexendo demais no time. Eu sei, não tinha Memphis, eu sei, o Ranieri era dúvida, até entrou no decorrer do jogo, mas assim, teve uma situação que eu gostei. Então, assim, eu vou ponderar situações positivas e negativas. O Félix Torres como um lateral, o que ele faz? Ele faz um sistema de 3 zagueiros, com o André Ramalho no meio, o zagueiro da sobra, o Kaká mais à esquerda e o Félix Torres mais à direita. Ele não tinha o Mateuzinho, era desfalque, e tá muito claro que o Léo Maná não é uma opção para o Dorival Júnior. O que ele faz? Aí depois disso ele povoa o meio de campo com o Maicon e o Bidon por dentro, o Coronado mais à esquerda, o Carrilho e o Martínez um pouco mais à direita. Os dois intercalaram muito essa profundidade, já que o Corinthians não tinha um lateral direito. Vamos combinar que o Félix Torres não jogou como lateral. Ele jogou como um terceiro zagueiro pelo lado direito. Mais ou menos como faz o Beldia com o Ferrarese. Mais ou menos como o Abel Ferreira faz com o Marcos Rocha, né? Embora o Marcos Rocha é lateral, mas ele faz muitas vezes aquela saída de 3 ali e dificilmente passa do meio de campo. É que quando ele passa, ele tem muita qualidade, né? Pela experiência, ele consegue fazer cruzamentos, ele consegue fazer infiltrações. Mas o que faz o Corinthians? Ele aposta nesse sistema de ter 2 jogadores ali que atacam aquele espaço, povoar o meio de campo, né? Com o Maicon, que é o preferido hoje do Dorival, o Bidon ali para ter circulação de bola e o Coronado mais à esquerda. Só que esse jogo dele ficou muito estático. E eram muitos jogadores que não atacavam. Eles simplesmente ficavam esperando o Santos, errando muitos passes, e o jogo do Corinthians não se desenrolou. Até porque é o que eu digo pra vocês, ele não define um time, ele não define um sistema, falta entrosamento. E vamos combinar, o Dorival não tá tendo tempo de treinar.
Então, como é que ele, sei lá, ele coloca no jogo uma escalação completamente aleatória? Ele ficou meio bravo com as perguntas, dizendo que isso é apenas uma questão conceitual, né? Que na hora que a bola rola as coisas mudam. Pois é, mas os jogadores não me parecem ter entendido isso. Aí o que ele faz? Aí ele tem uma medida importante. Ele, sem fazer alterações, ele posiciona o time de uma maneira diferente. E aí você vê tanto o Martínez, especialmente o Martínez, atacando muito mais o lado, a profundidade, o Coronado se aproximando do Yuri Alberto, porque, cara, assim, o que acontece com o Yuri Alberto? O Yuri Alberto, ele tirou alguns coelhos da cartola nesse jogo. Ele realmente encontrou soluções onde o sistema não o favorecia. Uma das grandes dificuldades que o Yuri sofreu no Corinthians, com o Mano Menezes, com o Antônio Oliveira, o Antônio Oliveira menos. O Antônio deu muita moral pro Yuri, até tentou montar um sistema melhor para ele. Mas especialmente com o Mano, lá atrás com o Luxemburgo, o Yuri, ele não pode jogar isolado na frente como inicialmente o Corinthians adotou esse sistema. Porque ele fica preso entre os zagueiros e ele fica sem parceria para tabelar, não tem o espaço no ponto futuro para ele atacar e não tem como fazer pivô ali com a marcação adversária. Mesmo assim, o Yuri ainda tentou uma cabeçada no primeiro tempo, ainda tentou se deslocar. No segundo tempo, quando você vê que o Coronado aproxima, que o Carrilho começa a chegar mais por dentro, que o Martínez ataca por lá, que o Bidon também começa na construção, aí você vê que o jogo apoiado funciona muito melhor. E aí foi uma questão mais até de postura e de posicionamento do que necessariamente de sistema, tá? Mas isso foi o que aconteceu, né? E aí o Yuri Alberto começou a desencantar, começou a fazer o seu jogo, e aí no gol, né, o Martínez ataca pelo lado direito e bota na cabeça do Yuri, e aí voltando no Santos, né? É o típico gol do time que tá complicado, né? Porque toma um gol em que o goleiro faz um milagre, mas a bola passa isso aqui, e, enfim, e acaba perdendo o jogo por esse gol. Só que aí a gente teve um segundo gol, que é um gol maravilhoso do Yuri, numa saída de bola, uma recuperada, na verdade, do Félix Torres, que, vamos lá, fez um bom jogo, tá? Eu posso estar sendo xingado aqui, mas eu acho que o Félix Torres, comparando com ele mesmo, numa linha de 3, mais à direita, pode funcionar. Pode funcionar. O André Ramalho foi menos exposto. O Kaká da mesma forma. A gente vai analisar individualmente aqui, tá, obviamente eles tecnicamente muitas vezes deixam a desejar. Agora, que depois, especialmente no segundo tempo, que risco que o Santos ofereceu ao Corinthians no segundo tempo. Então, é mais um jogo que o Corinthians passa sem sofrer gols, dentro de um sistema que me parece interessante até por esse escape pelo lado direito, em que o Martínez, que jogou uma enormidade, atacando esse espaço, funciona muito bem. Pode ser uma opção até para ser lateral mesmo, se ele quiser ser lateral direito ou um ponta por aquele lado. O Dorival está tentando colocar o Carrilho de ponta exatamente pela dificuldade que o Corinthians tem no elenco de jogadores dessa característica. O único cara é o Thales Magno, realmente, que não anda numa boa fase técnica. Então ele está tentando resgatar o Carrilho nesse sentido. Eu acho arriscado, porque o Carrilho tem funcionou muito bem esse ano inteiro como um jogador mais como meio-campista, caindo muitas vezes por ali. Agora, você fixá-lo como ponta, embora tenha jogado a carreira toda dele assim, eu acho que ele foi reinventado por Ramon e Emiliano Dias, ainda no Al Hilal, eles contam muito essa história, no meio de campo e funcionando muito bem. Acho muito, muito ruim você abdicar daquilo que o Carrilho tem oferecido de melhor ao time. Mas enfim, são as ações e as medidas do Dorival. O Félix Torres, que eu estava elogiando, ele rompe, né? Ele consegue levar vantagem sobre o David Washington. O Klaus está de frente para o lance, manda seguir e ele dá um passe. Cara, o passe que ele deu, reparem no passe que ele deu, ele dá um chute no ponto futuro, que é o que o Yuri mais adora, né? Mas cortando, rasgando a linha defensiva do Santos, e a bola faz uma curva e chega na frente do Yuri. O Yuri avança, dá uma cavadinha, vence o Brasão e faria ali o segundo gol. O Yuri já tem 44 gols, sem esse gol, né, que não foi validado, já é o artilheiro máximo da Neoquímica Arena, superando o Ángel Romero, já é o maior artilheiro do século XXI do Corinthians, e tem 12 gols agora na temporada. É impressionante. O Yuri Alberto, nesse jogo, mesmo sem ter o apoio, ter o Memphis, por exemplo, o Romero desde o início, sem ter uma parceria, tendo jogado o primeiro tempo praticamente isolado, ele conseguiu encontrar soluções para o time do Dorival. O Yuri merece os parabéns, como sempre, né? Como se doa para o time e como tenta resolver todos os problemas.
E aí me incomoda porque o Rafael Claus ainda é um árbitro que a gente sabe que as decisões que ele toma em campo, dificilmente ele é convencido pelo VAR. E, cara, contra o Inter, por exemplo, né, o Corinthians teve muitos gols, 2 gols anulados por conta de faltas na origem. E uma origem ainda que não tá bem definida pela FIFA dentro de um protocolo, né, que a gente não sabe o que é o chamado APP, né, que é o Attack Phase Position, que é a fase de ataque. Muitas vezes faltas no campo de defesa, como foi o caso, inclusive, em que lá na lupa você considera uma infração, aí você anula um gol que dava todo o tempo do adversário se recuperar e tal. Isso me incomoda, até porque é óbvio que há um contato. É óbvio que é um contato. O Félix Torres toma a frente do David Washington. E um contato, pra mim, muito sutil. Eu não vejo infração no lance. E o Klaus também não vê. Dentro de campo, no calor do jogo. Só que aí ele vai pro VAR, vê o lance em câmera lenta, vê que tem um contato, aí o jogador cai, aí ele leva vantagem, sei lá, interpreta dessa forma, vai lá e anula o gol. Cara, é inacreditável o que os árbitros e os árbitros de vídeo estão conseguindo fazer com esses lances assim, sabe, muito sutis de contatos, enfim, né, de jogo em que você encontra um motivo para anular um gol. Eu acho muito pouco, acho muito pequeno você encontrar um motivo desse. Se é uma falta, o cara tira o cara da jogada, é uma coisa. Agora uma disputa normal ali, em que tem um contato, o cara acabou caindo e tal, e o árbitro validou no campo, eu acho inacreditável você anular um gol desse. Enfim, foi o que aconteceu, não fez falta, felizmente. Fez pro Yuri, né, que teria mais um na conta. E aí, com isso, o Corinthians venceu o Santos apenas por 1-0. É isso aí, fiel. Esse foi o desenho que separei pra vocês aí com um cortezinho do Jogo Aberto e do Chico Garcia, todo o crédito ao Jogo Aberto e Chico Garcia aí. Separei com alguns análises aí da mídia, falando um pouco sobre esse pós-jogo do Corinthians contra o Santos, no qual vitória por 1-0 com gol de Yuri Alberto pelo Campeonato Brasileiro e o time conquistando ali 22 pontos. Depois dessa vitória aí, Yuri Alberto deu uma declaração falando um pouco sobre alguns times interessados em contratá-lo na próxima janela de contratação agora aí, na meada do ano. O jogador já demonstrou bastante interesse em continuar aí no time do Corinthians, né? Já no passado já recebeu outras propostas também de sair do clube, porém ele recusou, preferiu ficar no Timão e falou um pouco aí que pretende aí ficar também, sim, mas vai depender das propostas dos outros times, né? Então vamos ver o que o Corinthians vai fazer em relação a essas propostas que chegaram pro Yuri Alberto aí, né? Gostaria muito de ver o jogador ficar nesse time do Corinthians, jogador que agrega muito valor ao time do Corinthians aí, né? Vem dando bastante resultados positivos. E como podemos ver também, o Chico Garcia falou um pouco sobre o Dorival ter escalado errado esse time aí. Concordo em partes. Uma vez que a preocupação desse time do Corinthians é muito lá na zaga, então Dorival tem focado bastante em testar ali, né, esses jogadores um pouco na zaga. Ele fez uma formação um pouco mais segura aí para poder não tomar gols, deixando apenas Yuri Alberto sozinho lá na frente, uma vez que Memphis Depay também está lesionado aí, né, mas provavelmente deve voltar no próximo jogo contra o Novo Horizontino. Talvez volte até o Rodrigo Garro também, para começar a ter minutagem de jogo aí, a poder voltar e pegar ritmo de jogo para jogar nos próximos jogos também. Não vejo a hora, cara, de ver o Rodrigo Garra voltar a jogar nesse time do Corinthians aí, um jogador que é excepcional, o coração do timão aí, desse elenco é o Rodrigo Garra, com certeza. Faz muita falta nesse time do Corinthians. Precisamos muito aí desse jogador de volta. E em breve também vamos ter algumas contratações com certeza aí, né? Essa janela de contratação agora meio do ano. Vai ser muito importante que o Timão consiga fazer contratações aí para a zaga, lateral direito também. Esse último jogo agora aí o Dorival fez uma coisa muito inédita, colocou o Félix Torres aí na lateral direito. Por incrível que pareça, deu certo, né? Porque menos pior do que o Félix Torres na zaga aí do Timão, né? Pelo amor de Deus. Por mim eu nem via mais o Félix Torres em campo, pelo time do Corinthians no caso, porque só fez M. Pra mim, Félix Torres nem jogava mais. Mas Dorival é isso aí. Chegou aqui a testar os jogadores. Ele tem que ver como é que vai ser, os jogadores vão se enquadrar ali da forma que ele quer. Então ele tá fazendo alguns testes. E tá tendo bons resultados aí, né? Chegou já somando bastante valor esse time do Corinthians também, o Dorival, à frente do Timão. Um ótimo técnico, muito experiente. E fez o Timão aí ganhar mais um clássico, ganhando aí por 1-0. E o Roberto que fez 2 gols, porém um anulado.
E o gol que foi anulado aí foi um golaço, diga-se de passagem, né? Deu uma cavadinha por cima do goleiro ali, fez o gol. Mas na origem da jogada teve uma falta lá do Corinthians, então marcou corretamente. Mas é isso aí. No mais é isso. Me trazendo de 2 a 3 vídeos pra vocês todos os dias com respeito de notícias do Corinthians. É só vocês se inscreverem no canal que vocês vão estar sempre acompanhando todas as atualizações a respeito do timão aqui do nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. Não se esqueça também de deixar o like no vídeo se vocês gostaram. Esse é o videozinho de hoje aí. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!